Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal sobre a cidade de Vitória da Conquista, localizada na Bahia. Aqui vocês encontrarão diversas informações sobre essa cidade incrível, desde pontos turísticos, eventos, notícias, curiosidades até informações importantes sobre o cotidiano da população. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e relevante para que você possa conhecer ainda mais sobre Vitória da Conquista e seus arredores. Além disso, queremos proporcionar um espaço para discussões e trocas de informações sobre a cidade. Por isso, pedimos que se inscreva no nosso canal, deixem seu like no vídeo e comentem suas opiniões e sugestões. Assim, poderemos sempre melhorar e oferecer o melhor conteúdo para vocês. Obrigado por nos acompanharem e esperamos que aproveitem bastante os nossos vídeos sobre Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista, uma criança de 7 anos está internada com queimaduras graves. O acidente foi dentro de casa. E isso chama a atenção para a necessidade de reforçar os cuidados, principalmente com as crianças em áreas de exposição ao fogo. As queimaduras podem provocar ferimentos muito sérios. Essa criança linda e muito inteligente é Kelly Oliveira dos Santos, de 7 anos. Na semana passada, mesmo com os pais atentos, a menina sofreu um acidente dentro de casa. Teve queimaduras de 2º e 3º grau pelo rosto e pelo corpo. Um susto. O irmão dela fez um doce que aprendeu na internet e aí ela veio por trás, né, e bateu a cabecinha na frigideira que derramou ali sobre o rosto dela, sobre o ombro, algumas partes das pernas, dos bracinhos também e aqui no peitoral. A criança foi trazida para a UPA e transferida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde realiza o tratamento que deve durar cerca de 3 meses. Ela sai apenas para sessões hiperbáricas, que ajudam muito na cicatrização. Hoje é a 4ª sessão dela, inclusive ela já foi, agora há poucos minutos atrás, ela foi já é a 4ª. Ontem ela não conseguiu fazer completo, porque ela passou mal, mas é do tratamento mesmo. Não tem sido fácil, nem para a família e nem para a Kelly. A pequena tem sido forte, mas cada dia é diferente. A rotina dela mudou completamente. É um susto, o rostinho coça bastante, dói se ela movimenta, então ela tá naquela mudança de humor. Hoje mesmo ela não quis tomar o cafezinho dela, então uma hora ela tá boazinha, outra hora ela quer ficar quietinha, não quer falar com ninguém, mas a gente super entende, né, que é um processo e estamos aí confiantes que daqui uns dias vai melhorar. O caso da pequena Kelly não é algo isolado. As queimaduras representam um problema significativo na Bahia, especialmente entre crianças e adolescentes. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, o estado ocupa o 3º lugar no ranking nacional de internações por queimaduras nessa faixa etária. Por ano, são registradas aproximadamente 7.000 internações de crianças e adolescentes devido a acidentes com queimaduras. Essa médica dermatologista especialista no tratamento explica que a maioria das queimaduras acontece em casa. 70% dos casos de queimaduras são queimaduras domésticas e 30% desses 70% são crianças, porque elas são mais vulneráveis, elas não preveem o futuro do perigo, então a gente tem que ficar um pouco mais atento porque elas chegam próximas ao fogão, ou do ferro de passar, que está ali exposto em pezinho e quente, mas elas não têm noção do perigoso, então elas chegam cada vez mais perto e os acidentes acontecem. Só no Hospital Geral de Vitória da Conquista foram registrados 22 casos de queimaduras em 2024. Os primeiros socorros são fundamentais para o sucesso do tratamento. A primeira coisa é resfriar a temperatura local. Como a pele vai estar aquecida, ela tem que ser resfriada com água corrente em temperatura ambiente. Então, é embaixo da torneira mesmo, não precisa ser água gelada, pode ser água na temperatura ambiente, corrente por uns 10 a 15 minutos. Isso alivia muito a dor, e aquela dor insuportável, momentânea, e ajuda até a gente conseguir ir ao pronto-socorro. As queimaduras variam de acordo com a gravidade. O tratamento também depende do quadro de cada paciente. Novos recursos, como a hiperbárica, que tem sido utilizada no tratamento de Kelly, auxiliam bastante. Ela ajuda a aumentar
com 100% de oxigênio puro nas partes mais distantes do corpo. Então, a queimadura ela vai evitar ter infecções secundárias, ela vai refazer o tecido com mais rapidez e assim diminuindo as cicatrizes e as consequências, né, em dor e recuperação tecidual. É uma situação muito grave e precisa de muita atenção, principalmente com as crianças dentro de casa. E sobre esses casos, a gente fala agora com a repórter Andressa Amaral. Odessa, boa tarde para você. Algumas orientações podem evitar casos como esse da criança de 7 anos, não é mesmo? Isso mesmo, Edson. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. A gente sabe que com criança, né, é realmente complicado. Você desvia olhar um pouquinho, eles já estão fazendo alguma coisa. Quando fica quieto, a gente tem que ficar com medo também. E é realmente muito rápido. Então, esses acidentes podem acontecer com qualquer pessoa. E daí a importância de passar as orientações e também os primeiros cuidados quando algo desse tipo possa acontecer. Para falar um pouco mais sobre essas orientações, repercutir esses dados, eu estou aqui com o cabo do bombeiro, Hélio de Sá, que é especialista no atendimento pré-hospitalar. Nós estamos aqui no Batalhão de Bombeiros Militares de Vitória da Conquista. Cabo, boa tarde para você. Você atua, né, principalmente nesse atendimento pré-hospitalar e presencia muitos casos, né, de queimaduras nesses socorros que vocês dão, inclusive quando vão apagar algum incêndio, por exemplo. Eu queria que a gente começasse falando sobre esses dados que realmente são alarmantes, sobre o número de crianças e adolescentes que acabam sendo atingidos, né, por esses incêndios, por essas queimaduras, e também porque a maioria desses acidentes acontece dentro de casa. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, isso é verdade, é um tema que deve ser falado, porque dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com o SUS, mostram que nos anos 2022 e 2023, por ano, a gente teve cerca de 6.900 internações relativas a queimaduras. Então, essas queimaduras são aquelas que realmente são as mais graves, que precisam de uma abordagem no ambiente hospitalar. Além disso, é a quarta maior causa de morte em crianças e adolescentes até 14 anos. Então, nós estamos diante de uma situação que ela é relevante, ela tem acontecido, ao contrário do que a gente pensa, não acontece só no período junino, ela acontece no ambiente domiciliar e, por incrível que pareça, na grande maioria das vezes, na presença de um adulto. Então, a gente tem que realmente estar atento a isso, se preocupar com isso, falar sobre esse assunto e orientar a população. Quando a gente fala, né, justamente sobre queimaduras, as pessoas já associam logo o período junino, né, que a gente tem fogos de artifício, aquelas chuvinhas, os traques, e a gente sempre faz essa matéria de prevenção e orientação para que os pais comprem, por exemplo, os fogos adequados, de acordo com a idade da criança que vai soltar, que vai brincar com isso. Mas esses dados trazem uma nova visão, né, como se fosse um abrir de olhos para todo mundo que, inclusive, está assistindo o Bahia Meio Dia. Porque esses acidentes acontecem dentro de casa, na maioria das vezes na presença de um adulto, como o senhor colocou. E o que os pais, né? O que nós podemos fazer para evitar que esses números continuem crescendo? Dentro de casa, na cozinha, que é muito comum, né? Na panela, no botijão de gás, às vezes no fogão, em algo quente. O que nós podemos fazer? Na maioria das vezes, os pais acabam subestimando a capacidade da criança de fazer algumas coisas, de acender um isqueiro, um fósforo, e as crianças elas acabam reproduzindo aquilo que elas veem os pais fazendo e os pais creem que não há a possibilidade, mas acaba acontecendo. Infelizmente, parte dessas lesões elas acontecem por líquidos efervescentes, leite quente, água fervente, né? E também por incêndios domiciliares, que é a menor parte, e também por outros líquidos inflamáveis, como álcool, gasolina. Então, existem medidas que elas são fundamentais, elas são básicas, mas funcionam e são fundamentais. Por exemplo, dificultar o acesso à criança a esses ambientes, que eles são os ambientes onde ocorre. Cozinha é o ambiente onde mais ocorre esse tipo de acidente. Então, quando o adulto vai preparar um alimento, está atento a essa atividade, né? A gente sabe que hoje na era do celular a gente se dispersa com muita facilidade. E quando você for tratar com líquidos quentes, leite quente, panelas ali efervescentes, dificultar o acesso ao fogão, né? Através de muitos pais conseguem colocar alguns cercadinhos, algumas barreiras físicas nas portas das cozinhas. E no fogão, sempre os cabos para dentro do fogão, nunca para fora. Isso é um facilitador do acidente. E colocar os líquidos quentes, as panelas efervescentes, sempre na parte posterior do fogão.
Tudo que você facilita o acesso da criança, a gente acha que não vai acontecer, no piscar de olhos, como você falou no início da reportagem, pode acontecer e o desfecho normalmente é muito ruim. Com certeza. Eu queria agora que a gente falasse sobre as orientações. A gente não quer que aconteça, vamos todos ficar mais atentos, mas é necessário também saber como proceder caso aconteça alguma queimadura, né? As queimaduras variam aí de grau, primeiro, segundo, terceiro grau, de acordo com a gravidade, a extensão da área, né, que foi atingida, mas é necessário ter aqueles cuidados básicos antes, por exemplo, de acionar o SAMU, antes de levar ao hospital. Certo, como você falou, a gente quer evitar a todo custo, mais uma vez acontecer no sinistro. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que entender que queimadura em criança normalmente é mais grave do que em adulto. Então, a superfície queimada em criança menor é mais grave do que em adulto. Então, para a gente dizer que a queimadura é grave, a gente leva em consideração praticamente 3 aspectos. A profundidade, né, que se chama primeiro, segundo, terceiro grau, mas atualmente a gente fala de espessura total, parcial ou segundo PH-TLS. A extensão, né, em criança 10, 15%, dependendo da área, já é grave. E a nobreza do local. Queimaduras em face, pescoço, mãos, pés e genitália, elas são graves. Então, se a gente tem uma queimadura, parece que é pequena, porque a mão é pequena, o pé é pequeno, a genitália é pequena, mas elas são graves. Pescoço, face, grave. E quando a queimadura, a gente chama que é circular, normalmente acontece com líquidos, que queima em torno do tórax, ela também é uma queimadura muito grave, né, que pode evoluir até com insuficiência respiratória. Beleza, aconteceu. O que a gente vai fazer? Irrigar o local com água corrente, temperatura ambiente. Algumas pessoas pensam que colocar água gelada vai melhorar a dor, piora a dor, porque as terminações nervosas estão ali expostas, né? Então isso aí vai potencializar a dor. Depois que eu irriguei, que eu extingui aquele agente, tendo a observação que líquidos, se você jogar água, você pode, esse líquido ele pode transferir o fogo para outro local. Então, quando a pessoa queima com álcool, por exemplo, o ideal é você pegar uma manta e cobrir ela de cima para baixo, para, por abafamento, extinguir essa chama. Mas queimar uma mãozinha, coloca debaixo da torneira, temperatura ambiente. Se tiver anéis, tem que tirar, porque a alta tendência da mão inchar e depois os anéis não saem. Se tiver corrente no pescoço, também tirar. Aquilo que fica aderido, não tira. Pronto. Depois a gente vai cobrir com um pano limpo, de preferência estéreo. A gente sabe que no ambiente domiciliar não tem. Pano limpo, e aí o que acontece? Antigamente existia a orientação de irrigar e molhando isso até a chegada do hospital. Essa orientação ela caiu porque a morte no trauma, que isso é o trauma queimadura, a hipotermia potencializa isso. Então a gente cobre com um pano seco e não molha mais como era feito antigamente. Leva ele dessa maneira até a chegada ao hospital. Cabo, só recapitulando para o pessoal de casa. Então, queimou a área, botar debaixo de uma torneira ou de uma mangueira, com água corrente, temperatura ambiente, 10, 15 minutos. Caso seja com líquido inflamável, álcool, gasolina, não pode usar a água, porque pode espalhar, né, esse fogo. Então, a gente usa um pano, algo do tipo sempre de cima para baixo, para que esse fogo não venha no rosto da pessoa. Aquelas orientações que antigamente a gente fazia. Passa manteiga no local, uma pomada. Isso ainda deve ser feito ou não? Não, não. O segundo PH-TLS, que é a nossa referência teórica, né, que a gente usa no atendimento hospitalar, a atitude a ser tomada é essa: irrigar o local até resfriar esse local, depois cobrir com um pano estéreo ou limpo, né, e transferir essa pessoa dessa maneira, né? A gente pode até botar uma atadura por cima desse pano para sustentar o pano. As pessoas vão falar, mas vai aderir, mas não se tal, irriga, consegue tirar, mas a gente previne a hipotermia. Manteiga, outras coisas como pasta de dente, como muitas pessoas já fizeram ao longo do tempo, deve ser evitada a todo custo, porque além de não ajudar, ela pode ser um potencial infeccioso, né? A gente quer evitar isso. A gente ali, num corte, já é uma abertura para a entrada de bactérias, imagina num local onde tem extensão de pele que foi perdida. Então a gente evita colocar essas coisas. Elas não tem nenhuma literatura que referencie isso como uma ajuda. Uma última dúvida, né? A gente teve casos muito recentes em vários lugares do Brasil, por exemplo, de celular pegando fogo no bolso da calça. Caso o fogo pegue, né, em uma roupa, por exemplo, que a pessoa está usando, o que fazer? Nesse caso, né, se conseguir tirar o agente, seria o ideal. Uma coisa que a gente não citou, se ela estiver pegando fogo no corpo, não correr nunca, porque quando você corre, o vento alimenta a chama, né? Então ela pode, nesse caso, abafar, se conseguir. Pode abafar, às vezes a pessoa consegue abafar com um pano ali no local ou retirar o agente. Depois que retirou e ele estiver fora,
usar um extintor adequado para o aparelho, né, porque é um aparelho elétrico, ou abafar, como a gente já orientou. Uma coisa importantíssima, panela, quando algumas panelas pegam fogo com óleo quente, nunca joga água. A gente faz um boiling over e joga fogo por toda a cozinha para causar um incêndio. Sempre abafar. Com a própria tampa da panela pode ser feito. Muito obrigada, Cabo Edio de Sá, especialista no atendimento pré-hospitalar no Corpo de Bombeiros aqui de Vitória da Conquista. Então tá aí, Edson, orientações para todo mundo, orientações importantíssimas e que todos nós devemos saber, não só dentro de casa, mas também na rua, para ajudar não só quem a gente ama, mas quem estiver precisando, passando por uma situação dessa, porque realmente é muito complicado. Volto com você aí do estúdio. Ok, Deise, é uma situação complicada e desesperadora, né? Agradeço aí ao Cabo Edio de Sá, do Corpo de Bombeiros, orientações importantes para os nossos telespectadores. E uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa. E se tratando de criança, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a criança acaba não tendo noção de perigo. Então a gente tem que redobrar as atenções aí para que essas situações não ocorram com essas crianças, com qualquer pessoa, né? Principalmente dentro de casa. Ok, Deise, obrigado pela